Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Meu nome é Rafael e no vídeo de hoje eu vou mostrar como configurar o Network Address Translation, ou seja, o NAT. Mas antes de começar a nossa configuração, se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão vermelho e se inscreva, assim você não perderá nenhum dos próximos vídeos. Conto também com seu like. Existem três formas de aplicar a técnica NAT. O NAT estático, onde você faz um mapeamento somente entre um endereço IP não válido para um endereço IP válido. Temos também o NAT dinâmico, que provê o mapeamento de endereços não válidos para endereços válidos, porém sem a necessidade de possuirmos um endereço válido para cada endereço IP não válido. Nesse caso, trabalha-se com um intervalo de endereços válidos, o pool, que é alocado conforme a necessidade. Temos também o NAT Overload, que permite que poucos ou apenas um endereço válido seja usado para todas as máquinas com endereços inválidos. Isso é possível pois no processo de troca o NAT armazena o valor da porta TCP de origem juntamente com o endereço IP que está sendo trocado e usa isso como um identificador para realocar o endereço original, ou seja, o endereço não válido, no retorno do pacote, que esse finalmente chegue até o PC de origem. Por esse motivo, o método também é conhecido como PAT, Port Address Translation, e será exatamente esse método que vamos implementar no laboratório de hoje. Então agora eu vou mostrar a topologia e também como vai ser a nossa dinâmica de trabalho. Então aqui nós temos a empresa Acme, aqui nós temos também o provedor de internet e aqui nós temos o servidor web, que simboliza a internet. Então para que o lab funcione, vamos ter que configurar a empresa, o provedor e o servidor web. Aqui nesse router 01 é onde vamos configurar o NAT, que vai permitir que os usuários da empresa Acme cheguem até a internet. As interfaces dos roteadores já possuem endereços IPs configurados, então vou começar o lab colocando IP nos PCs da empresa e depois passo para o provedor e depois para o servidor. Na configuração do provedor, vou tentar simular o mais próximo de uma situação real, onde a empresa configura uma rota default apontando para o roteador do provedor, que aqui será representado pelo router 02, e no router 02 é configurada uma rota estática apontando para o roteador da empresa, que aqui será representado pelo router 01. Os demais roteadores do provedor irão utilizar o protocolo de roteamento OSPF. Então essa será a rede que será utilizada nos PCs. Como vocês podem ver, os PCs estão nomeados como usuário 1, usuário 2 e usuário 3. E aqui embaixo vocês conseguem ver o endereço de IP que vai ser utilizado em cada PC. Então nesse PC usuário 1, a gente já vai começar a configurar o endereço IP nele, 192.168.0.2. A máscara vai ser 255.255.255.0, que significa 1/24. O endereço de gateway vai ser 192.168.0.1, que esse é o endereço IP que está configurado na interface desse roteador. Então o IP que está nessa interface desse roteador vai ser utilizado como gateway para cada PC que está dentro dessa rede aqui. Então agora a gente vem para o usuário 02 e aqui no usuário 02 a gente vai configurar o endereço IP final 3, então vai ser 192.168.0.3, a máscara também 255.0 e aqui a gente vai colocar o gateway que vai ser o ponto 1. Por enquanto a gente vai deixar os PCs sem DNS, e isso a gente vai configurar numa outra etapa. Então agora a gente vem aqui no usuário 3 e aqui no usuário 3 a gente faz a mesma coisa. Agora aqui a gente coloca o endereço IP final 4, como está documentado aqui, a máscara, e aqui a gente já coloca o gateway que é o final 1, mantém ainda sem o DNS. Agora a gente pode vir aqui no roteador e tentar fazer um ping a partir dele para os endereços IPs. Então 192.168.0.2 pingou, vamos tentar pingar o 3 e agora o 4. Então tá pingando. Eu vou dar um show run nesse roteador para vocês verem que nesse roteador a única informação que tem nele são os endereços IPs que estão configurados nas interfaces, incluindo a descrição que está aplicada na interface para mostrar com quem essa interface está se comunicando. Como por exemplo aqui no RT01, então significa que é do router 01 para o switch 01, que é essa comunicação aqui, né? Então esse aqui é o router 01 se comunicando com o switch 01 através dessa interface. E aqui a gente consegue ver nessa interface que é o router 01 para o router 02, que é a comunicação entre o router 01 com o router 02. Mas agora que a gente já terminou de fazer a configuração dos PCs, a gente já pode começar a fazer a configuração dos roteadores. Então entrando no roteador aqui, a gente vai dar um configure terminal, e dentro desse roteador a única rota, o único processo de roteamento que a gente precisa aplicar inicialmente para permitir que o usuário chegue até a internet é uma rota default. E a rota default vai ser aplicada para o próximo salto. Então se eu estou nesse roteador aqui, o próximo salto é esse roteador aqui.
Então eu posso ver aqui que o IP que eu estou utilizando nessa interface é o 200.1, o próximo salto, que é o IP que está nessa interface desse roteador, é o 200.2. Então vai ser dessa forma que eu vou configurar a rota default. Então vai ser IP route 0.0.0.0 com a máscara 0.0.0.0.0 e o IP vai ser 200.200.200.2. Então aqui está configurada uma rota default para o próximo salto, que é o router 02. Então aqui eu já posso sair desse roteador. Então para esses usuários tentarem chegar até a internet, eles vão mandar o tráfego para esse roteador. Esse roteador aqui tem uma rota default que vai mandar para o próximo salto. Aqui no router 02, também a única informação que consta nele a princípio é a informação das interfaces, que é o endereçamento IP que está configurado das interfaces, incluindo a descrição com quem cada interface se fala, com quem ela se comunica. Então aqui no router 02, que é esse roteador aqui, a princípio a informação que a gente vai colocar aqui é uma rota estática apontando para a rede LAN aqui, para a rede da empresa. Isso significa que quando um tráfego, por exemplo, vindo daqui do router 04 chegar até esse roteador, ele vai ter que saber como chegar até a rede, por exemplo, com 92.168.0.1. Então aqui a gente vai colocar uma rota estática específica, dizendo que para chegar até a rede 92.168.0.1, a gente vai mandar para o router 01, que é esse IP que está nessa interface aqui, nesse caso é o 200.1. Então a gente vai vir aqui e vai configurar uma rota estática, IP route, para chegar até a rede 192.168.0.0, que pertence à máscara 255.255.255.0, a gente vai mandar para o IP 200.200.200.1. Então com essa rota configurada agora no router 02, já é possível que a partir desse router 02 a gente consiga se comunicar com esses usuários aqui. Então eu vou tentar dar um ping para cada IP desse, 192.168.0.2. Ele respondeu. Agora a gente já pode ir para o 3 e agora eu vou para o usuário 4. Então eles responderam, então significa que do router 02 já estou se comunicando. Só que agora que a gente está dentro do provedor, o que a gente precisa fazer é configurar todo o provedor. E na configuração do provedor vai ser necessário aplicar um protocolo de roteamento para que todos os roteadores dentro do provedor possam se comunicar. E o protocolo que a gente vai utilizar vai ser o OSPF. Então eu vou dar o comando router OSPF 100 e aqui eu vou começar a fazer o anúncio das redes, somente das redes que estão diretamente conectadas. Então são essas redes aqui, então são a rede 200 e a rede 201. Então eu vou colocar aqui network 200.200.200.0, máscara coringa vai ser 0.0.0.3, porque é uma máscara no final 252, e a área que eu vou adicionar a essa rede vai ser a área 0. Pronto, agora a gente já pode ir para a próxima rede. Nós temos também a 201, então eu vou pegar essa rede aqui da 201 e também vou anunciar dentro da área 0. Então, vou colar essa rede aqui, 0.0.0.3, área 0. Pronto, feito isso, a gente já concluiu a configuração do SPF dentro desse roteador. Então a gente consegue ver a configuração aqui. Estou fazendo 2 anúncios, não preciso anunciar essa rota estática, então estou fazendo apenas esses 2 anúncios, que são os endereços IPs que estão configurados diretamente nas interfaces. Então agora eu já posso ir para o próximo roteador, que é o router 03, e aqui dentro do router 03 eu vou dar um show run para verificar como está a configuração. E como vocês podem ver, cada interface possui seu endereço IP configurado, com a descrição na porta dizendo com quem que ela se comunica, somente isso. E nesse roteador a gente também vai habilitar o roteamento SPF. Então a gente vai dar um configure terminal, depois router SPF 100, mesmo processo, network, vou pegar essa rede aqui, vou copiar essa rede, vou colar ela aqui e vou colocar aqui a máscara coringa dela, 0.0.0.3, e vou anunciar ela também dentro da área 0. Vou fazer a mesma coisa com a outra rede, que é essa rede aqui. Vou copiar essa rede, vou colocar aqui, vou alterar para 0, 0.0.0.3, área 0. Também concluir a configuração do SPF dentro desse roteador. Então aqui eu tenho as 2 redes que estão diretamente conectadas e configuradas na porta das interfaces dos roteadores, e aqui tem os 2 anúncios que eu estou fazendo.
Agora eu posso vir para o roteador 4, para o router 04, e aqui dentro do router 04 eu vou dar um show run também. Como vocês podem ver, só tem somente as configurações de endereço IP nas interfaces e a descrição aqui dizendo com quem cada porta se comunica. Então vou dar um configure terminal, router, OSPF, 100, network, e aqui eu vou adicionar as redes que eu vou anunciar. Então eu vou anunciar essa rede aqui, 0.0.0.3, porque é uma máscara final 252, área 0. Já subiu uma adjacência do OSPF. Agora eu vou pegar outra rede aqui, que essa rede aqui se comunica com o servidor web. Vou vir aqui, vou colocar essa rede aqui também e vou fazer o anúncio dela, 0.0.0. Eu vejo aqui que essa rede ela é 252 também. Então vou colocar aqui o final 3 e vou anunciar também dentro da área 0. Vou sair de dentro do processo, vou dar um show run para ver como ficou a configuração. Então as duas redes que estão diretamente conectadas na porta dos roteadores, eu estou fazendo um anúncio dentro do OSPF. Então aqui eu concluí a configuração do OSPF para o roteamento dentro do provedor. Agora eu vou vir aqui para o servidor web. No servidor web eu tenho que fazer a configuração do endereço IP para que ele passe a funcionar. Então aqui no servidor web eu vou colocar um endereço IP que está documentado aqui. Então vai ser 190.190.190.2. A máscara vai ser 255.252, que é somente esse servidor web que a gente vai estar utilizando. O gate desse servidor web vai ser o final 1, que é o endereço IP que está na porta desse roteador aqui. E aqui a gente ainda não configura o DNS, a gente ainda não subiu o serviço de servidor web. Por enquanto a gente só configurou o processo de roteamento. Agora a gente vai validar se o processo de roteamento está acontecendo, está funcionando, e aí a gente começa a configurar o serviço do servidor web. Aqui a gente já viu que o OSPF subiu uma adjacência, vamos dar um show IP route, e aqui no show IP route a gente já consegue ver que o OSPF está recebendo algumas redes. Então a gente já pode conseguir fazer algum teste aqui. Então, por exemplo, desse roteador aqui, eu posso tentar pingar já o IP do servidor, que é um 190.190.190.2, para ver se ele já está respondendo. Ah lá, o servidor web já está respondendo. Então, desse roteador, que é o router 02, eu já consigo pingar o servidor web. Desse roteador aqui, vamos fazer um teste. Então, ping 190.190.190.2. E ele também está pingando 190.2. Então agora que ele já está pingando 190.2, a gente já concluiu, a gente pode dar como concluído o nosso processo de configuração de roteamento. Mas o que acontece? Se eu vier aqui no usuário e tentar daqui do usuário pingar o servidor web, isso ainda não vai acontecer. 190.190.190.2. Isso não vai acontecer. Por que isso não vai acontecer? Porque eu não estou anunciando na internet, nossa rede 192.68.0.0/24. Eu não estou anunciando essa rede na internet. Então o servidor web que está alocado na internet não consegue responder para esse endereço IP. E é dessa forma que funcionaria na situação real. Isso acontece porque não é possível publicar um endereço IP privado na internet. Então nesse caso, o que a gente vai fazer para que seja possível que o 192.168 consiga atingir o endereço IP 190.190.2, que seria o acesso à internet? É nesse momento que a gente começa a fazer a configuração do NAT. Então vamos partir para a configuração do NAT. Então eu vou clicar nesse roteador que está nomeado aqui já com a informação NAT Overload, que é o NAT que a gente vai utilizar. E aqui no roteador, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar uma access list para poder dar match no endereço de origem que a gente quer traduzir para um outro IP, que seria o endereço de destino. Então a gente vai criar uma access list nesse momento. Então a access list que a gente vai criar vai ser access list, o número da ACL que a gente vai utilizar, nesse caso vai ser access list 1. O que ela tem que fazer é permitir. E qual rede que ela tem que permitir? Vai ser a 192.168.0.0. Essa é a rede que ela tem que permitir. E a máscara que ele tem que permitir é 0.0.0.255. Essa é a máscara que ela vai permitir. Então quem vier da origem 192.168.0.0, que pertence à máscara 0.0.0.255, que é uma máscara coringa, que se for traduzir é 1/24, ele tem que permitir que essa rede aconteça, ele tem que dar match nessa rede.
Então a origem que demete nessa access list, que é a origem 192.68.0.0, ele vai sofrer uma tradução do NAT. E por isso vamos configurar o NAT para que os pacotes vindos da origem 192.68.0.0.0 sejam traduzidos para o endereço IP 200.200.200.1, que para o nosso lab ele é um endereço válido que pode ser publicado na internet. E agora a gente vai associar essa access list ao processo do NAT. E para isso a gente vai dar o comando IP NAT inside source list, e aqui a gente vai colocar o número da lista. Como a gente está criando uma lista numerada, né, até o número, então a gente vai colocar o número da nossa lista, da nossa access list, que é o número 1. E o que demete nessa access list vai ser traduzido para o endereço IP que consta na interface internet giga ethernet 0/0/1, que é o endereço IP 200.200.200.1. Mas para que todos os endereços IPs da rede do cliente possam ser traduzidos para esse único endereço IP, a gente vai dar o comando final aqui, que é o overload, e é dessa forma que ele se transforma no NAT overload. Mas para que o NAT funcione, nós temos que ir nas interfaces e aplicar alguns comandos. Então agora eu vou vir nessa interface, que é a interface de entrada do pacote que eu quero fazer a tradução, que é a interface que faz a ligação entre o roteador e o switch. Eu vou entrar nessa interface, que é essa giga ethernet 0/0/0, e dentro dessa interface eu vou dar o comando IP NAT inside. Vou sair dessa interface e agora eu vou procurar aqui a interface de saída desse pacote. Então, para esse pacote que está vindo aqui da rede do cliente, da empresa do cliente, ele entrou nesse roteador, ele quer sair, e a saída vai ser por essa interface, e é nessa interface que eu vou aplicar o outro comando. Então vou voltar lá no roteador e na interface giga 0/0/1 eu vou aplicar o comando IP NAT outside. Concluir agora a configuração do NAT. Então aqui a gente tem a nossa access list e aqui a gente tem nosso processo de NAT criado. Então agora a gente pode fazer alguns testes para saber se o NAT já está funcionando. Então eu vou vir aqui no usuário 1 e desse usuário 1, que antes não estava pingando o endereço 190.190.190.2, e vou ver se ele está pingando agora. Agora ele já está conseguindo pingar, porque o NAT está funcionando. Mas para a gente validar se o NAT está funcionando, a gente pode vir aqui no roteador e dar show IP NAT translation. E aqui a gente vê o NAT trabalhando. Então você vê que o protocolo que eu utilizei, como eu fiz um teste de ping, então o protocolo que eu utilizei foi o ICMP. E aqui a gente vê por endereço que ele traduziu e a porta que ele ficou amarrada. Então esse ping que eu executei, o que ele fez? Ele veio desse endereço IP, que é o 192.68.0.2, atrelado a essa porta, que é a porta 5, e ele se traduziu para esse endereço IP 200.200.200.1 e manteve a porta 5, que esse é o processo do PAT. Ele faz essa amarração para que quando a resposta vier, ele possa ser devolvido para o endereço IP que fez a solicitação anterior. Então aqui você já consegue ver que o NAT está funcionando. Mas agora vamos fazer um outro teste com o NAT. Vou fechar aqui. Agora a gente vai configurar o servidor web para fazer um teste um pouco mais próximo da realidade. Porque o usuário, depois que foi configurado o processo do NAT, todo feito o processo de roteamento, entregue o circuito pela operadora, o que o usuário quer é navegar na internet. Então a gente vai agora fazer o seguinte, a gente vai configurar o servidor web, o servidor DNS, para que a gente possa simular uma página de internet. Então a gente vai vir aqui em serviços, a gente vai vir aqui em DNS. Eu tinha já até feito um teste aqui com uma página, eu vou remover e vou criar essa página de novo. Então o endereço DNS que a gente vai utilizar vai ser o próprio endereço IP desse servidor. Então eu vou colocar aqui 190.190.190.2. Esse vai ser o endereço IP que vai fazer a tradução da página virtuallabnetwork.com. Esse vai ser a página que a gente vai exibir. Eu vou adicionar esse endereço aqui, então quando eu digitar lá no PC virtuallabnetwork.com, ele tem que ser traduzido para esse endereço e aparecer uma página web para a gente. Então agora que a gente já ativou o DNS, clico aqui em ativar o DNS e atrelou a página ao endereço, agora eu vou vir aqui em HTTP, e aqui em HTTP, se não tiver ativo, você clica para ativar. E aqui eu fiz algumas edições de páginas aqui já, mas no seu caso aí, você não precisa fazer nenhuma edição de página. Quando você simular
navegar na internet pelo PC, como a gente vai fazer aqui, o que vai aparecer para você vai ser uma página do Packet Tracer. Então a única coisa que você precisa se atentar é que quando você vier aqui em HTTP, você tem que setar essa opção ON, para ele ficar ativo. Então agora que a gente fez isso, a gente vem aqui em Desktop, e aqui eu vou começar a fornecer os endereços DNS, porque agora a gente já tem um servidor DNS para fazer a tradução de uma página de um servidor web, para que os usuários que estão lá no cliente possam acessar a internet. Então eu vou vir aqui, agora eu já sei que o meu serviço de DNS é o 190.190.190.190.2. Eu vou vir aqui no usuário 1, por exemplo, vou ver aqui em Desktop, vou vir aqui na parte de configuração de endereço IP e aqui eu vou adicionar o DNS, que é o 190.190.190.2. Vou fechar aqui, vou vir aqui no outro usuário também e vou adicionar essa mesma informação. Pronto, agora eu posso vir nesse outro usuário e adicionar essa mesma informação, que é o endereço IP do servidor DNS que a gente acabou de configurar aqui. Então agora, o que eu vou fazer? Eu fiz o teste de ping e vi que traduziu. Eu vi lá no show IPNAT Translation, eu vi que o protocolo que foi utilizado foi ICMP. Agora o que eu vou fazer? Em vez de eu dar um ping, eu vou vir aqui no Web Browser. E aqui no Web Browser eu vou tentar exibir aquela página que eu acabei de criar lá no servidor web. Então é virtual lab network.com. Essa é a página que eu criei lá, que eu coloquei lá para a gente testar. E agora eu cliquei aqui em Go, vocês viram que apareceu a páginazinha para a gente aqui. Então apareceu a página que eu editei dentro do servidor web, né, Virtual Lab Network. Então aqui a gente tem algumas informações. Então a gente viu que o protocolo HTTP está funcionando. Então agora a gente vai dar uma olhada lá no roteador que faz o processo do NAT para saber se a gente consegue ver alguma coisa diferente. Olha como mudou. Antes eu estava fazendo um teste de ping e aparecia com ICMP. Agora, como eu estou utilizando o DNS e também estou utilizando o HTTP para poder sair para a internet, para simular essa saída para a internet, você vai ver que já muda aqui. Então agora você vê que a origem dele, ó, é uma outra porta, né, que ele está amarrado, mas ele faz aquele mesmo processo de amarrar a porta ao endereço de origem e fazer a tradução para um outro endereço e manter a porta amarrada, para que depois, quando a resposta vier, ele possa devolver para o endereço de origem. Então aparece aqui essa informação. Outra informação que aparece também é a porta que a gente está utilizando lá no endereço de destino que a gente quer chegar. Como a gente está querendo chegar no 190.190.190.2, que é o responsável por fazer a tradução para acessar a página virtuallabnetwork.com, então ele aparece para a gente aqui o 53, que é a porta DNS, e o 80, que é a porta HTTP. Então dessa forma a gente consegue ver que o nosso NAT está funcionando. Então a gente pode dar um showrun aqui para ver como é que ficou a configuração final. Então foi assim, a gente criou o Access List, amarrou ao endereço que a gente quer fazer a tradução, criamos aqui um processo de NAT, e nesse processo de NAT chamamos aqui a nossa Access List, e para todo mundo que der match nessa origem seja traduzido para o endereço IP que tiver nessa interface, de forma overload. Então dessa forma a gente conclui nosso laboratório de NAT. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.